Vamos começar a nossa aula. Eu estava aqui ajustando aqui, como eu falei para vocês, os trabalhos de vocês. Vocês vão perceber aqui, ó, que eu recebi bastante trabalho, tá bom? Então, quase todos os alunos fizeram praticamente, tá? Eu separei aqui e eu não vou apresentar em detalhes com vocês por conta da nossa live. O nosso tempo é curtinho, né? Inclusive, na semana passada, eu tive um problema aqui na gravação da aula, uma hora parava, voltava, tal. Aí eu mudei de lugar, eu estou bem próximo do aparelho aqui. Provavelmente nós teremos problema de sinal de internet, ok? Gente, na semana passada eu passei uma atividade que era para vocês pesquisarem aí sobre dispositivos de computador. E eu andei pegando material e revisando aqui, e a maioria dos alunos me entregaram, e aparentemente a maioria fizeram certinho. Eu percebi um ou outro trabalho que apontou como dispositivo de computador, não exatamente o que a gente estava imaginando, o que eu estava querendo, mas é um detalhe, eu vou comentar aí nesse caso o que, que é, para tirar a dúvida de vocês e para deixar claro para vocês aí, tá bom? Mas como eu falei, ó, eu não vou priorizar mostrar o trabalho para vocês hoje, vai ficar gravado, talvez eu faça um vídeo à parte, coloque no grupo, coloque lá no YouTube, porque eu vou falar do conteúdo da nossa aula, da aula de hoje. É um conteúdo que ele demanda muito tempo e o tempo aqui vai passar rápido, então eu vou entrar direto no assunto. Sobrando tempo aqui, eu volto e falo do trabalho de vocês, tá bom? Então, assim, primeiro, obrigado por terem mandado o trabalho, e eu não vou mostrar ele agora por questão de tempo, não porque vocês não entregaram ou porque não ficaram bom, tá? Eu gostei bastante. Conteúdo da nossa aula, pessoal, é sobre programas. Conteúdo da nossa aula é sobre softwares, tá bom? Então, em algum momento aí numa aula com vocês, para quem assistiu todas até agora, teve uma parte que eu defini para vocês que softwares são programas de computador, são aplicativos, tá? E é isso mesmo, tá? Ou seja, tudo que é executado pelo computador, tá? Tudo que é executado por um equipamento, por um hardware a nível de código, essa execução, essa operação, ela tecnicamente para nós é classificada como software, tá? Como programa ou aplicativo, ok? Existem uma série de categorias de softwares, tá? O foco da minha aula aqui com vocês é uma forma genérica, falar de todos os softwares e destacar o sistema operacional, que é o programa que nós devemos aí estudar inicialmente no curso de informática para quem for fazer. Vocês provavelmente vão estudar o programa Windows, tá bom? Mas existem outros programas a nível de sistemas operacionais, tá? Como o Linux e o Android aí, tá? Essa aqui é a atividade da aula passada. Eu vou pular, eu vou saltar aqui. Vocês vão perceber que são vários slides que vou estar mostrando, mas eu vou pular direto, tá bom? Pular direto aqui para a gente chegar até o conteúdo da aula. Aí, como eu falei, sobrando tempo aqui da aula, eu volto e mostro. Se não, eu gravo um vídeo à parte, separado, comentando o trabalho de vocês e posto, tá bom? Então, tá aqui, ó. Estou pulando o trabalho do Pedro. Então, recebi bastante trabalho, tá? Ok. Professor? Pode perguntar. Pode falar. Professor? Estou ouvindo. Em relação às pessoas que não conseguiram fazer as atividades e nem pegar as atividades, depois que conseguir pegar e fazer, ainda dá tempo de entregar? Dá sim, mas aí é muito importante, tá? Vocês só entregarem a atividade de aulas que vocês assistiram, tá bom? Então não se preocupe, de repente, por exemplo, ó, posso ter hoje um aluno novo chegando hoje. Ele não precisa fazer a atividade da semana passada. Ele vai ter que fazer a atividade de hoje, que eu vou entregar hoje para vocês, tá? Então, se você assistiu a aula passada, pode me entregar na semana assim que eu recebo, tá bom? Pessoal, então voltando aí para o conteúdo da aula, programas, ó. Deixa eu cortar aqui o meu WhatsApp aqui, senão a gente não consegue registrar nossa aula aqui, tá bom? Só um instantinho. Toda hora ele vai ficar me chamando aqui. Ok. Então, dá um zoom aqui. Vou ficar por aqui mesmo, tá, pessoal? Ok. Pessoal, programas, ó, em informática, programas, descrito como software, são instruções
escritas dentro de um raciocínio lógico e obedecendo uma sintaxe. A palavra sintaxe aqui, tá, gente? A palavra sintaxe é a forma de escrever o código, tá? É a forma como você tem que escrever esse código. Tem uma forma correta, tem que obedecer uma estrutura para que funcione. Então, eu coloquei aqui forma de escrita. Para realizar uma determinada rotina ou tarefa. Assim, dizemos que a calculadora do Windows é um programa. O mesmo ocorre para o programa caixa de supermercado. Então, pessoal, um programa de supermercado, um programa que controla lá os produtos, tal. Esse programa, na prática, é um software. Eu vou abrir aqui para vocês a calculadora do Windows. E quando eu abro a calculadora do Windows é um software, é um programa que foi escrito através de código, né, de um código que o computador entende, e esse programa ele faz uma operação ou algumas operações. Nós sabemos que a calculadora do Windows é utilizada para fazer contas, para fazer cálculos simples, tá bom? Mas existem N tipos de programa. Por exemplo, ó, tem um programa do Windows que permite a gente fazer desenho, um programa muito conhecido pela maioria das pessoas. Esse programa ele foi programado, né? Ele foi preparado para permitir que a pessoa faça desenhos, permitir que a pessoa utilize cores e tudo mais. Então, a ideia de programa para computador ou equipamento eletrônico é isso, é um conjunto de códigos que, quando executado, ele passa a seguir uma série de atividades para nós. Então, pessoal, calculadora é software, professor? É. Excel é software? É. Word é software? É. Google Chrome, que é um navegador de internet, é considerado um software. Para quem está assistindo a minha aula pelo smartphone, talvez o seu smartphone ele esteja utilizando o Android. E se o seu smartphone estiver utilizando o Android é o software que gerencia, que controla o seu aparelho, o seu smartphone, tá bom? Nós temos sistemas operacionais para aparelhos celulares que permitem fazer as operações que um computador faz, tá? Quanto mais sofisticado isso, melhor é o software, tá bom, gente? As pessoas, as empresas que fabricam softwares, pessoal, eles fabricam esses programas procurando, tá? Procurando uma... Deixa eu só liberar aqui. Procurando sempre uma atividade específica, ou seja, quando você usa um programa, é porque você vai fazer um gráfico, uma planilha, alguma operação do gênero, tá bom? No caso, para celular, nós temos o Android, que vai gerenciar o aparelho, e nós temos o iOS, que é um outro programa, um outro software que também vai gerenciar o aparelho. Nesse caso, o iOS, ele vai gerenciar um iPhone, tá bom? E nós temos outros programas não tão populares que permitem gerenciar celulares, tá bom, pessoal? Ou smartphone. Mas os mais conhecidos são o iOS e o Android. Sendo que o Android é o popular, tá, pessoal? É ele que vocês vão encontrar em fabricantes de aparelhos como Motorola, Samsung, LG, Ericsson e por aí vai, tá bom? Ok? Pessoal, como é que um programa funciona, né? Como é que um sistema ele opera? Na verdade, pessoal, tudo aqui, se a gente for detalhar isso aqui para vocês, eu posso deixar claro para vocês, se nós depois tivermos outras aulas nesse sentido, eu poderia provar para vocês que tudo aqui se transforma em número. Tudo é em número, tudo é número que se transforma em código, se transforma em sinais elétricos, porque o computador, como smartphone, smart TV, todos esses aparelhos são eletrônicos, trabalham com placas, tá? E essas placas elas são manipuladas através de sinais elétricos, e esses sinais elétricos são recebidos por operações matemáticas. Então, os programas, na verdade, é um conjunto de códigos que ele vai simulando, tá bom? Existem no mercado alguns programas que são muito especiais para nós, tá bom, pessoal? Esses programas são os programas que permitem a gente controlar tudo que a gente está fazendo. Nós chamamos esses programas de sistema operacional, tá bom? Então, é um programa que se destaca dos demais programas, tá bom? Sistema operacional é um tipo de software que deve ser carregado antes de qualquer outro programa no computador ou aparelho. Sua função é reconhecer e gerenciar o hardware, possibilitar e controlar o acesso a outros programas, bem como
bem como gerenciar os dados e arquivos do computador. Assim sendo, podemos dizer que o sistema operacional é fundamental para que possamos usar a máquina. Eu coloco máquina aqui porque esse conceito ele não se aplica só a computador, tá, pessoal? A cada vez mais nós temos equipamentos utilizando recursos de TI, como, por exemplo, os automóveis já estão utilizando, as televisões, as máquinas de lavar, as residências, hoje em dia as lâmpadas, câmera de filmagem, tá bom? Então nós temos vários aparelhos hoje em dia que permitem fazer os controles que um computador faz. Quais são os sistemas operacionais mais usados? Como eu falei para vocês, o mais utilizado para computador é o Windows, tá bom? Sendo que o modelo atual é o Windows 10, né? O programa Windows, pessoal, ele não é um programa novo, tá? Esse programa ele foi lançado comercialmente, ele foi apresentado a nível comercial, né? Em 1985. De lá para cá, ele sempre se prevaleceu como o programa mais usado no mundo todo. E uma coisa interessante, se você tem aí no seu computador o Windows 10 ou o Windows 8, esse programa que você está operando, ele é igualzinho em outro país, em outro lugar. A única coisa que muda é a linguagem, né, a configuração do idioma e algumas configurações regionais. Mas se você souber operar bem o Windows, com certeza, se você pegar um Windows que estiver em inglês, você vai operar ele também, apesar de você não conseguir, às vezes, fazer uma tradução literal. Mas a operação do programa é o mesmo. Para smartphone, pessoal, o Android, tá? No caso, o Android é o mais utilizado para smartphone, visto que o Android ele é utilizado em vários fabricantes. Para quem tem iPhone, tá? Para quem tem iPad, já sabe ou deve saber que o programa lá que controla o aparelho é o iOS. E você nunca vai encontrar, então, um iPhone com o programa Android. Se você encontrar isso, saiba que o seu não é original. Ele pode até se parecer com um iPhone, tal, mas ele é né, uma cópia, tal, tá bom, gente? Pode até ser rápido, pode ser bom, mas os produtos iPhone, que é da empresa Apple, eles são operados com o programa da Apple, que é o iOS. Então, o iOS é um programa que opera os iPhone. Esses programas foram feitos para celular, tá? No caso, né, para os celulares da Apple, tá bom? A Apple ela tem uma linha de programas para computador, mas que são bem específicos. Vocês estão vendo aqui o Pinguim, pessoal? O Pinguim ele representa para nós o sistema para computador Linux, que também é um sistema operacional. O Linux ele faz basicamente a mesma coisa que o programa Windows faz, tá? O Linux ele foi apresentado ao mundo a partir de 1991 e de lá para cá ele se tornou cada vez mais conhecido e mais usado. No entanto, se vocês perguntarem qual é o mais conhecido, qual é o mais usado, professor, continua sendo o Windows, tá bom? O programa Linux ele é muito utilizado nas empresas e apenas em situações muito específicas, tá bom? Então ele não é tão comum no dia a dia para as pessoas. De qualquer forma, eu garanto a vocês que ele é conhecido no mercado de TI, tá? Os profissionais de informática, o pessoal que trabalha com um pouco mais intensidade nessa área, conhece o programa Linux ou precisa conhecer o sistema Linux, tá bom? Esse sistema operacional, gente, também é uma coisa que surgiu desde os primeiros computadores eletrônicos, tá? Então, os primeiros computadores eletrônicos aí surgiram lá nos anos 50, nos anos 60, a partir desse período que a ideia de software, de programa, surgiu. E os primeiros sistemas operacionais também. Aqui embaixo vocês têm um nome grande, o Unix, tá bom? Professor, Pode falar. teria como se eu passar depois a aula, porque o meu celular tá reiniciando toda hora. Tudo bem, pode deixar, pessoal. Quem tiver com problema de internet ou não estiver me ouvindo bem por algum motivo, a aula está sendo gravada e aí terminando amanhã, até amanhã eu já disponibilizo para vocês no YouTube e aí eu ponho um link lá no nosso grupo. Pode ficar tranquilo. Tenta acompanhar aí, mas o que você estiver perdendo, você acompanha lá, tá bom? Beleza. Tá, joia. Obrigado. Nada. Pessoal, o programa Unix é um programa desde 1960, né? Um programa bem antigo,
mas ainda hoje é um programa que ele tem muitos frutos, ele deu muita origem a outros programas, tá bom? Por exemplo, ó, vou passar aqui algumas coisas bem curiosas para vocês, ó. O programa Linux, tá, pessoal? Ele é um programa gratuito, você pode pegar ele de graça na internet, você pode distribuir ele normal, sem nenhum problema, você não vai ser penalizado em nada. O programa Linux, ele foi baseado num programa chamado Mimix, tá bom? E esse programa aqui, ó, ele foi baseado no código do Unix, tá bom? E o programa Linux, pessoal, ele gerou o programa, tá? Ele foi usado como modelo de código para o Android. Então, o Android, ele é um programa que a sua origem, o seu código, foi baseado no código do Linux, tá bom? Para quem já andou pesquisando um pouquinho aí, se não pesquisou, podem fazer, pessoal. O Android foi uma ideia, né, do pessoal da Google, que queria um programa para equipamentos do tipo smartphone, que a gente chama de equipamentos mobile, né? Então, a Google criou o Android e depois de algum tempo, ela fez uma parceria com outras empresas para continuar mantendo e fazendo a manutenção do Android. Hoje, o Android, ele não pertence mais assim, ele não é dirigido diretamente pela Google, ele caminha com as suas próprias pernas, mas tem um grupo de empresas grandes, mais de 80 grandes empresas que fazem parte desse projeto Android. Dentre elas, você tem a IBM, a LG, a HP. Então, são grandes empresas que mantêm esse projeto funcionando aí. Para eles, é interessante que o programa Android fique ativo, fique funcionando. Pessoal, eu tenho aqui essa atividade que eu vou passar para vocês lá no grupo para vocês fazerem, tá bom? Nós não vamos perder tempo com ela agora, eu passei aqui só para vocês verem, mas eu vou voltar, tá bom? E agora, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair dessa tela aqui, tá bom? E eu queria continuar falando com vocês essa ideia de programa, de software, tá bom, gente? Então, para isso, eu vou mostrar a tela do meu computador aqui, ó, e aí vocês estão vendo aí a área de trabalho do meu computador, que para a gente que já viu aí outros computadores com Windows, vocês vão perceber que o meu computador está usando o Windows 10, tá bom? Eu vou abrir um programa do Windows, eu vou abrir o programa Bloco de Notas. Pronto, ó. Esse é um programa de texto do Windows, tá bom? Um programa para me digitar um texto, algumas anotações simples. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente constrói um programa, tá bom? Na verdade, não é bem um programa que eu vou fazer. Eu vou iniciar uma página de internet. Eu iria construir uma página de internet. Para isso, eu preciso digitar alguns códigos para que o navegador entenda que eu quero montar uma página de internet. Então, quando a gente vai criar um programa, na prática, o que a gente faz é digitar códigos e esses códigos serão reconhecidos pelo computador e pelo sistema operacional e, a partir daí, esses códigos eles vão virar alguma coisa, eles vão virar um programa, eles vão fazer aquilo que você quer. No meu exemplo aqui, tá, pessoal? Novamente, ó, eu estaria montando uma página de internet, tá? Para isso, eu estou aqui simulando os códigos, tá bom? Então, eu vou digitar aqui o meu código, eu vou colocar aula de sexta, tá vendo? Ó? Vou fechar ele, fechar o código. Esse código aqui, para quem já ouviu alguma coisa aí, é um código HTML. São códigos que a gente vai chamar de tag para fazer site, para fazer páginas de internet, tá bom? Quem faz isso são pessoas que estudam web ou que faz um curso de web para criar site. Então, o que eu estou fazendo nesta aula agora é mostrando para vocês o que são códigos, como que a gente utiliza. Então, aqui eu coloquei um código inicial, eu vou fechar aqui esse código, tá bom? E eu vou colocar outro código, um código chamado body. Eu escrevi body, mas a gente pronuncia body. E aqui eu vou colocar uma outra tag, ó. Vou colocar uma tag chamada H1 e eu vou colocar bem-vindo ao meu site. Pronto, só isso, tá, pessoal? Vou fechar essa tag H1 e vou fechar o corpo do meu site, que é o body, tá vendo? Ó? Vou fechar a estrutura do meu site
Eu vou fechar a estrutura do meu site, que é o HTML. Vou fechar ele aqui, ó. E agora, pessoal, eu vou gravar isso e pedir que o navegador execute isso. Para isso, ó, eu vou dar um zoom aqui na lupa para vocês verem como é que eu vou gravar esse arquivo, ó. Para gravar esse arquivo aqui, pessoal, para o navegador entender, eu preciso gravar ele com um formato de arquivo HTML, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar no arquivo, eu vou chamar salvar como, e aqui, pessoal, eu vou colocar o nome do meu arquivo, ó. Eu vou colocar aula, eu vou colocar sexta, só sexta, ó. .html. Eu quero que ele grave com este nome. Eu preciso, pessoal, que ele entenda que é para registrar a extensão HTML. Para ele não fazer nenhuma confusão, eu vou colocar aspas no início e aspas no final. E esse arquivo, eu quero que ele grave na minha área de trabalho. Minha área de trabalho é essa área azul aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui na área de trabalho. Ó, ele está na área de trabalho. E quando eu gravar, ele vai colocar sexta.html. Vou salvar. Agora eu vou procurar na minha área de trabalho para ver se ele gravou um arquivo chamado sexta.html, tá bom? Vamos procurar, estou procurando aqui, ver se a gente acha aqui. Ele achou, ó. Ele colocou o O porque ele está usando o meu navegador Opera, tá? Como padrão. Eu vou dar 2 cliques aqui para ver se ele executa esse meu arquivo, ó. Ele vai abrir o navegador, então ele está abrindo o Opera. Espera ele abrir o Opera aqui, ó. Ele abriu o meu arquivo sexta e ele está mostrando, tá vendo, ó, o meu site. Nós sabemos, né, pessoal? Nós sabemos que, na verdade, esse meu site, ele só tem uma frase. É bem-vindo ao meu site. Mas eu poderia colocar aqui uma imagem, eu poderia colocar cores, tabela, eu estaria construindo, né, fazendo um site, tá bom? É lógico que para me fazer um site, eu preciso usar uma série de códigos, eu tenho que ficar atento ao conteúdo que eu vou colocar, ao formato, tudo isso, para o site ser interessante, tá bom? O nosso objetivo aqui, o meu objetivo com vocês não é como é que eu faço o site, o meu objetivo é falar de código para vocês ou como é que a gente constrói um programa, tá bom? E aí eu estou usando como exemplo o modelo site. Poderia alterar aqui a qualquer momento, tá, pessoal? Para mim alterar isso, ó, eu vou lá no meu código, né? Eu chamo o meu código e eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui nome de alunos. Por exemplo, eu vou colocar 2 alunos, tá bom? Para isso, eu vou abrir um parágrafo. Reparem que para mim abrir um parágrafo, eu coloquei a letra P, né? Que seria de parágrafo. E aqui, ó, eu vou fechar o parágrafo, tá? Ó, fechei o parágrafo. Aqui eu vou colocar o nome de 2 alunos que eu vou pegar aqui na minha lista agora, ó. Eu vou pegar aqui o Carlos e eu vou colocar também o nome da Giovana, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o nome do Carlos. Vou colocar o nome do Carlos. E agora eu vou colocar o nome da Giovana, tá bom? Agora, Giovana. Gente, se eu deixar desse jeito, ó, a Giovana na linha de baixo, na verdade, ele não vai entender essa relação, ó. Eu vou dar um F5 aqui, ó. Reparem, pessoal, que ele colocou Giovana na mesma linha que está o Carlos, tá bom? Isso porque, pessoal, olha só a ideia de código, ó. O navegador, para ele entender que Giovana é na linha de baixo, eu tenho que pedir para ele pular uma linha. Como é que eu peço para ele pular uma linha? Eu coloco o código BR. Agora, eu vou gravar aqui, ó, o meu código, e quando eu mostrar para vocês aqui, ó, vocês vão perceber que Giovana, ele colocou na linha de baixo. Tá bom? Novamente, pessoal, para vocês entenderem a ideia de programa e código. Olha o que acontece se eu colocar o nome do Carlos e o nome da Giovana aqui, ó, na mesma linha. Tá vendo? Ó? Mas por conta do BR, ele vai pular a linha. Tá bom? Ó, eu vou salvar de novo. Então, vocês vão perceber, ó, que não vai mudar nada. Ó. Significa dizer, pessoal, que se eu colocar o BR aqui no meio da palavra Carlos, ó, BR, ó. O que ele vai fazer quando ele encontrar esse BR, pessoal? Ele vai pular uma linha. Ó, vou dar um arquivo salvar, vou dar F5, ó. Ele pulou uma linha, tá bom? Eu vou minimizar aqui o meu navegador, porque o objetivo não é mostrar aqui como a gente faz sites, tá bom, pessoal?
Usei esse exemplo aqui apenas para lembrar vocês como que é um programa de computador, né? Como é que são códigos de computador, tá bom? A ideia de eu ter usado também o navegador e o código HTML é uma forma simples, porque, na verdade, pessoal, quando a gente constrói o código, os códigos, a gente vai utilizando uma forma de escrita muito específica e esse código ele vai sendo transformado numa linguagem que o computador entende. No meu caso, o HTML que eu usei para vocês, quem está entendendo esse HTML é o navegador, ele que faz entender e mostrar todos aqueles códigos, tá bom? Pessoal, na aula passada foi muito tumultuada, eu acabei interrompendo a aula muito cedo, então peço desculpa mais uma vez. E aí eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta sobre programas, como é que faz para ganhar dinheiro com programa, como é que a gente faz aqui para aprender a programar. Quem programa é o quê? Quem programa é desenvolvedor ou programador. Mas hoje em dia, essas áreas, existem várias categorias, tá? Então, eu tenho desenvolvedor para web, eu tenho desenvolvedor para sistemas de segurança. Temos que estudar, claro, naturalmente. E se você colocar no Google, né, programador de computador, vocês vão ver lá centenas de coisas sobre isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre programas? Melissa, quer Eu perguntar não. alguma coisa? Não quer? Wesley, não quer Não. perguntar? Eu vou sortear um aluno. Não quer? Tá bom, então. Então, eu vou tomar uma água aqui e não vou insistir, não. Eu vou escolher um aluno que vai ter que fazer uma pergunta para mim. Pode ser? Professor, eu vou por vontade própria mesmo. Tem uma pergunta aqui, vai. Pode ser, manda lá. Perdão. Mas tá, tô zoando. Professor, mas tipo assim, esses sites aí, tem como você colocar o que você quiser, certo? Certo. Mas tipo assim, e se for coisas privadas? Tipo assim, como eu posso dizer? De uma agência, alguma coisa assim, de alguma. Sim. Não sei se é Tem um isso. site, Pode falar, Iago. Vamos lá. tipo assim, é um site de uma empresa, certo? Tudo sobre ela. Tem como fazer isso também? Pode repetir, Iago? Deu uma picotada, não ouvi. Eu mesmo. E tipo assim, tem como colocar todos os arquivos de uma empresa nesse site. Tem sim. Nesse caso aí, Iago, existe hoje em dia, e eu estudei isso daí, eu fiz um curso superior chamado Análise de Desenvolvimento de Sistemas, tá? E a gente ia trabalhar na parte de desenvolvimento para a web. Então, a gente usa a linguagem de programação PHP, Java, ASP, tem uma linguagem de programação chamada Python. Então, tem umas coisas muito específicas para a área de web. O Iago, eu posso confirmar para você, Iago, que a gente pode fazer tudo em programação, desde mandar vídeo, imagem, foto e controlar tudo. É mais ou menos como vocês veem hoje. Eu vou dar um exemplo maior ainda, Iago. O Facebook, o Google e o Mercado Livre, a gente consegue fazer um site como aquele. Não é uma coisa fácil, tá, Iago? Temos que ter muito estudo sobre isso, uma técnica, mas assim, é possível fazer. Existe uma forma da gente aprender a programar desse jeito. Trabalhamos com banco de dados. Eu posso abrir uma aula para vocês aí para a gente falar sobre banco de dados. Existe um mercado gigantesco para atuação nessa área, tá bom? Hoje em dia, gente, é tudo para a internet. Então, as coisas realmente estão acontecendo assim e precisa de pessoas que conheçam isso. Eu falo isso, gente, porque eu tenho pessoas da família que trabalham com isso, eu tenho amigos que trabalham com isso e eu sei que o mercado precisa disso. E eu tenho alunos jovens aqui, quem estiver pensando nisso, vá a fundo que eu tenho certeza que vocês vão conseguir sucesso nisso. Tem mais uma pergunta, gente? Iago, enquanto a nossa aula está acabando, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma linguagem que eu fiquei assim, fascinado por ela, tá? Quando eu conheci no meu curso, é Java. Programação em Java. É fantástico, tá bom? Eu vou colocar aqui, só para você ter uma ideia. Programação Java, tá? Tem que tomar cuidado, pessoal, porque tem JavaScript e tem Java, tá bom? Java, na minha opinião, tá, pessoal? Java, na minha opinião, é a tecnologia de programação, praticamente, eu vou colocar assim, uma das mais sofisticadas, tá bom? Eu não vou falar que é a melhor, tal, porque, enfim, mas você consegue fazer programação para tudo, para carro, para site, para computador, para smartphone,
para dispositivos como televisão, você consegue fazer jogos, tá? Java é uma linguagem de programação, é uma tecnologia extremamente sofisticada, tá? Então, assim, se tiver algum aluno aqui que já ouviu falar de programação e está interessado, quer saber mais, dá uma pesquisadinha em Java que vocês vão ficar encantados. Mas, como eu falei, existem outras aí, tá? Uma linguagem que eu trabalhei assim, que eu estudei e fiz, e também dou aula, as aulas são só VIP, tá, pessoal? Porque não dá para montar turma com esse tipo de curso assim, pelo menos aqui na escola, tá? PHP. PHP é uma linguagem de programação que já tem algum tempo de mercado. Alguns sites aí, redes sociais foram feitos em PHP, tá? PHP é uma linguagem com código-fonte aberto, é gratuito. Você pega o código-fonte e você vai desenvolvendo lá, tá bom? Então, dá para a gente fazer muitas coisas em PHP. Professor, dá para fazer um site seguro? Sim, nós temos que pensar em site seguro. Os sites eles têm que oferecer um nível de segurança, porque hoje em dia, qualquer coisa relacionada à internet tem que ter uma série de requisitos de segurança. Mesmo assim, a gente sabe que volta e meia o pessoal invade aí algumas plataformas, algumas redes aí, tá bom, gente? Pessoal, alguma pergunta a mais aí, gente? Dessa vez não. Tá bom. Pessoal, Iago, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou preparar 2, 3 slides somente sobre programação para me trazer para vocês verem, ou se não, eu coloco no nosso grupo para vocês verem lá, porque eu tenho uma programação de aula toda sexta-feira e essa programação ela já está pronta. Então, não posso ficar modificando muito, não. Mas tem alguns assuntos que são extremamente interessantes. Eu, particularmente falando, gosto muito de programação, banco de dados, internet, hardware, redes, essas coisas eu trabalho com isso, eu gosto muito, entendeu? Eu vou deixar vocês surpresos aqui. Espero não deixar nenhum aluno chateado, tá bom? Mas uma coisa que eu não faço, eu tenho dificuldade, são jogos. Eu não consigo jogar, por exemplo. Eu não consigo ficar olhando para uma tela de jogo porque me dá dor de cabeça e tal. Então, assim, jogos é uma coisa que eu não consegui desenvolver bem em estudos por conta dessa minha dificuldade, entendeu? Eu olho para uma tela de jogo, depois de 5, 10 minutos me dá dor de cabeça. Então, minha área de estudo foi para outra linha aí, tá? Mas quem gosta de jogos também, pessoal, tem um mercado enorme pela frente aí, tá bom? Ok? Alunos, quero agradecer a presença de vocês aqui, eu quero agradecer a presença da Sofia, do Carlos, da Raila, da Fernanda, da Giovana, da Ellen, do Luciano, do Matheus e da Melissa. Quero agradecer também aqui a presença da Nayara, da Nicole, do Samuel, da Taluane, do Wesley e do Iago. Novamente, tá, pessoal? Obrigada. Nada, obrigado eu, viu, gente? Obrigada, professor. Tchau, tchau, pessoal. E o trabalho... Obrigado, eu. Até a próxima. Professor, E o trabalho de vocês, pessoal, eu vou fazer o vídeo parado aqui, aí eu ponho lá no grupo nosso, tá bom? Por conta do nosso horário. Podem falar, pessoal. Boa sexta, galera. E o final de semana, professor. Obrigado, gente. Valeu mesmo.